Esta noite é de libertação. Chega de tanto sofrer. Densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e até louvável ter, mas vingança o que de justo tem, se mãos irão se corromper. Tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos por conta dos caprichos teus. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Quanto fel teu ódio ajuntou, miasmas em torno de si, aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso que desce do céu pra resgatar no brilho
Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um programa Momento Espírita nesta quinta-feira, dia 20 de maio. Mais um programa Momento Espírita para nós levarmos os nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus, elevarmos nossos pensamentos à espiritualidade maior, ao mundo maior, e também fazermos os tratamentos necessários para a nossa limpeza energética, tanto do perispírito como também do corpo físico, né? Então são dois tratamentos que a gente faz, você já sabe, né? O programa começa sempre às 20 horas, às 20h30 tem o passe virtual e às 21 horas tem também a oração para a fluidificação da água. Então dois tratamentos importantíssimos, né? E às 21 horas encerramento com a oração de encerramento. Lembrando que nós estamos fazendo aí os programas relativos ao livro que nós estamos estudando, que é esse aqui, ó, O Espiritismo e as Questões Sociais, da minha amiga Adriana Saraiva Paim. Então este é o livro que nós estamos estudando, nós já estamos no capítulo 9, né? Capítulo 9 que se intitula Direito à Vida. Então já estamos, né, no capítulo 9, já são 9 programas, graças a Deus, graças ao amado Mestre Jesus, estamos, né, fazendo o programa com muito amor, com muita dedicação. E graças também a vocês que fazem essa troca de energia, que o programa, né, passa todas as quintas-feiras. O programa, ele do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, então é uma ligação que a gente tem com o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que é lá de Torres, né? O Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, se vocês estiverem em Torres passando, então fica na rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, em Torres. Então lá tem, né, o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, com também o Restaurante da Caridade, então tem uma ação social belíssima lá no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, rua Santo Antônio 235, bairro Guarita, em Torres. Telefone é o 3664 5070, 3664 5070, para você quiser aí conhecer, né, o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Vai ser sempre bem-vindo falar com Paulo Silva, que é o coordenador do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. De antemão, vamos fazer a nossa oração, né, sempre, né, pedindo a permissão dos benfeitores espirituais para começarmos mais um trabalho em prol da caridade, em prol da espiritualidade. Então elevamos os nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus, e que nós possamos nesta noite de quinta-feira aprendermos um pouco mais em relação a nós mesmos e evoluir um pouco mais de pensamento e de atitudes, né? Elevarmos aí os nossos pensamentos sempre ao mundo maior, sempre ao amado Mestre Jesus, e também fazermos, né, sempre a nossa limpeza energética, que nós possamos estar todas as quintas-feiras aqui. Então, pedindo licença aos benfeitores espirituais para começarmos mais um programa Momento Espírita, orando a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos e qualquer mal. Que assim seja, irmãos. Começando mais um programa Momento Espírita, quero mandar um grande abraço a todos que fazem parte do programa Momento Espírita, essa família do programa Momento Espírita. A Flora chegando primeiro, mandando uma boa noite. Boa noite, Flora, seja bem-vinda. A Rosane e a tia também já está chegando aí. Grande abraço a Rosane, a minha avó Jurema, que está ligadinha também, está assistindo o programa, né? A Raquel também, que está assistindo. A Kelly Souza, né, mandando uma boa noite, Kelly, lá de Torres, né? Bom demais, hein? A Kelly lá de Torres. Yolanda também mandando aí uma boa noite. Então o pessoal tá chegando, né? E é importante você pegar o link do programa e compartilhar para que mais pessoas venham, né, fazer parte do programa Momento Espírita.
Momento Espírita, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. E vamos começar o programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de direito à vida. Direito à vida. Então esse livro aqui, ele traz, né, as questões sociais da atualidade. Então é um livro muito bom de ler, um livro didático, um livro que você pode estudar, um livro de fácil leitura. Então é um livro fantástico. Vou botar mais uma vez para vocês aqui. É o Espiritismo e as Questões Sociais, da Adriana Saraiva Paim. Livro fantástico. E nós estamos estudando esse livro, né? Um pouquinho a respeito aí do que o livro ele nos mostra. Semana passada nós falamos a respeito do compromisso com a verdade e a divulgação de fake news. Compromisso com a verdade e divulgação de fake news foi semana passada. Olha só que tema bem atual, né? E hoje o tema é direito à vida. Então nós vamos debater um pouquinho a respeito disso aí. Lembrando que às 20h30 tem um passe virtual e às 21 horas tem a oração para fluidificação da água. Então, ó, já pega o copinho com água, deixa aí para fazer a oração para fluidificar essa água, que com certeza vai fazer o tratamento espiritual para você. Lembrando também que nós estudamos, né, o livro, mas se você tiver alguma pergunta, olha, as perguntas elas são benéficas para todos. Se eu souber responder, né, muitas pessoas também têm as dúvidas e não sabem formular a pergunta. E se você tiver alguma pergunta, tiver uma situação, é bom até no dia de semana ali, já fazer a pergunta e deixar para quinta-feira só ler. Então fica muito mais fácil. E fica muito mais didático também o programa, porque quando você tem dúvida e sana as dúvidas, com certeza a sua dúvida é a dúvida de muitos. Então aí, você fazendo aí o teminha de casa, né? Fazendo a perguntinha no dia do dia de semana, quinta-feira vem já a gente começa a debater a respeito das suas perguntas. Lembrando também que quem quer deixar, né, o nome para oração, a gente anota aqui e todos nós mentalizamos juntos para aquela pessoa que mais necessita de oração, né? Tanto aí doença física como também doença espiritual, doença do espírito. Então a gente também faz aí também a oração e mentalização dessa pessoa. Então vamos começar o programa Momento Espírita debatendo referente ao assunto do direito à vida, né? Então esclarecem os espíritos aqui que a justiça coincide em respeitar-se os direitos de cada um. Sendo que sabemos, né, que nem sempre o direito estabelecido pelos homens, nós aqui no plano terreno, está conforme a justiça divina. Então o direito humano regula apenas certas relações sociais, né, pessoal? Segundo o desenvolvimento moral da sociedade no qual se insere. Sendo por isso mesmo, né, mutável. Então já a lei divina ou natural, a lei de Deus, essa sim é imutável, né? E é para todos, independente. Além disso, há uma intensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então aqui está dizendo, tem a lei, né, dos homens, nossa, e tem a lei de Deus. A lei dos homens a gente sabe que ela é imutável. Conforme o homem vai aprimorando seu conhecimento, tanto intelectual e moral, as leis vão mudando. Mas a lei de Deus, ela é única, desde sempre. A Miriam está chegando, mandar uma boa noite para Miriam, né, Miriam? Boa noite, feliz quinta-feira a todos. Grande abraço, Miriam. Seja bem-vindo ao programa Momento Espírita para você também usufruir, né? Estava falando já de antemão, você aí que está, né, com o link do programa, compartilhe o link do programa para que mais pessoas possam vir usufruir também, né? E a Jaque Gades, uma boa noite, Jaque Gades. Como é que estás? Tudo certo? Uma boa noite a ti, minha irmã. Seja bem-vinda a mais um programa Momento Espírita, né? É bom demais, tá? E nós estamos aí falando a respeito do direito à vida. Então a lei dos homens, ela é mutável, porque quanto mais o homem evolui moralmente e intelectualmente, mais ele tende a aprimorar as suas leis. E a lei de Deus, essa sim é imutável e é para todos, né? Então, conforme a lei divina que rege o universo e os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior, sendo que o primeiro dos direitos naturais é o de viver. Então, o primeiro direito de Deus
que é a lei natural, é a de viver. Por isso, o homem não tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante ou fazer aí contra a vida, né, que possa comprometer a sua existência corporal. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 340. Então aí está dizendo, né, irmãos, que a lei dos homens, ela muda conforme a moral, e a lei de Deus, ela é única. Edivan Francisco de Andrade, boa noite, meu querido amigo. Como é que está, Edivan? Boa noite, seja bem-vindo ao programa Momento Espírita. Bom demais aí você estar com a gente, debatendo assuntos, né, da espiritualidade, assuntos aí do espiritismo, da espiritualidade, porque o programa Momento Espírita, se você não é espírita e quer debater aí os assuntos também, né, seja bem-vindo. Então, um programa como o espiritismo, né, ele não exclui ninguém. Então, nós estávamos falando isso, né, então ele está falando mais aqui em relação à pena de morte. Nós vamos ver um pouquinho a respeito de como é que era a lei aqui, dos direitos, né? Tem o código, olha só, o código do rei Hammurabi, instituído em 1780. Então, em 1780, o rei Hammurabi instituiu algumas leis, que foi conhecido como código, né? 1780 antes de Cristo. Olha só que loucura. 1780 a.C., o rei Hammurabi, na Babilônia, instituiu que era um rigor férreo, né? Tão cruel como as barbaridades cometidas pelos fanáticos talibãs. Para Hammurabi, que era o rei daquela época, os ladrões deveriam ter as suas mãos amputadas e os fofoqueiros deveriam perder a língua. Olha só as leis daquela época. Somente no século VI depois de Cristo, então 6 séculos depois de Cristo, com o estabelecimento do direito romano, né, que a mais tarde, com as ideias liberais do iluminismo, a punição para todos os delitos recebeu regras e começou a ser observadas à luz da instituição da ciência de direito. Então, antigamente, né, cometeu roubo, cortava as mãos, né, fez alguma fofoca, cortava a língua. Então, tu vê, né, nos pequenos atos daquela época, isso eu já estou falando em 1780 a.C., uma época remota, né? Então, lá já tinha algumas leis, mas as leis eram bárbaras. Por quê? Porque a evolução moral do homem não estava instituída ainda, né? Então, estava recém começando. E o homem já começou a fazer leis estipulando, né? Mas as leis eram bárbaras, né? Então, situação como essa levaram aí ao jurista italiano Cesare dizer no Ensaio dos Direitos e das Penas em 1764, daí já está numa mais atual, né? Uma época mais atual. Qual pode ser o direito que se atribuem os homens para trucidar o seu semelhante? Esta é sem dúvida uma questão atual, né? Então a gente vê aí questões de... Porque a gente vê muito também, né, A Isabel Souza está chegando. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda ao programa Momento Espírita. Então, quando, né, você se intitula espírita, eu sou espírita, tem muitas palavras e muitas, né, questões que o espírita, o verdadeiro espírita, não pode falar. Por exemplo, eu já ouvi, né, de muitos intitulados espíritas que bandido bom é bandido morto, né? Então, se você é espírita, você não pode conceber isso porque... né, bandido bom é bandido preso, não é mesmo? Então, bandido bom é bandido morto, mas esse bandido morto ele pode virar teu obsessor, entende? E vir contra você. Então a gente sabe que a lei da reencarnação, né, ela acontece e aquele ser, aquele né, bandido, ele é um espírito imortal, ele não morre, né? Então você pode ali decapitá-lo, você pode trucidá-lo ele na cadeira elétrica, mas ele é vivo. E ele pode atentar contra aquelas pessoas que, né, fizeram com que ele perdesse a vida dele aqui na Terra. Então, o Espiritismo ele nos mostra, conforme a gente vai evoluindo moralmente, que a gente, né, nunca pode se atentar contra a vida do outro. Lourdes também tá aqui com a gente. Lourdes, Henrique e Nicole na escuta em Capão da Canoa. Boa noite. Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda, minha irmã, ao programa Momento Espírita. Lembrando que às 20h30 tem o passe virtual e às 21h tem a oração para a fluidificação da água. Então é rapidinho, né? O programa vai rápido. A Odete também está chegando. Boa noite, Odete. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda ao programa Momento Espírita. Então, como eu estava falando, né?
a reencarnação para a doutrina espírita é uma oportunidade tão importante que o aborto representa para o espírito uma existência nula a recomeçar. Então a gente já está falando agora do aborto, né? Então na questão 357 do Livro dos Espíritos, sendo o aborto, o abortamento, né, sendo voluntário, considerado um crime, pois transgride a lei de Deus, tirando a vida à criança, antes mesmo de nascer, impede-se a alma de suportar as provas pelas quais necessitava passar. Então, uma vez, né, que a pessoa faz o aborto espontaneamente, ela está cometendo contra as leis de Deus, que são as leis naturais, né? Então tem muita questão que falam quando é que começa a vida. A vida começa, né, na realidade, quando o espermatozoide ele adentra no óvulo e fecunde. Nessa fecundação, o espírito já está encarnado, né, naquela sementinha, naquele óvulo. Então, na fecundação, quando o espermatozoide adentra o óvulo, e ali já floresce a reencarnação, já floresce a vida, né? Então aí que nós temos que ter a consciência que a vida começa ali, né? E ali já tem um espírito que fez uma preparação toda antes, né, da reencarnação. A reencarnação é um processo, né? É um processo que dura muito tempo antes de tu te reencarnar no planeta Terra, né? E depois, consequentemente, reencarnado aqui no plano terrestre também. Então, imagina, você faz aí uma preparação, né? Uma preparação para entrar numa faculdade. Imagina assim, você fica ali, ó, né, durante anos se preparando para entrar naquela faculdade. Quando você está apto, né, e vem o cartão, né, o Green Card, que é o cartão verde para você entrar na faculdade, te esbarram e fecha a tua porta ali, tu tem que voltar para o final da fila. Olha só, né, como é que fica a consciência desse espírito, né? Como é que fica assim a desilusão desse espírito para aqueles com que ele, né, tinha confiado, né, a sua reencarnação, e eles tiram, né, ceifam essa reencarnação. Para aquelas pessoas que não têm a consciência do espiritismo, né, eles não fizeram nada demais porque ali não tem uma vida, né? Mas para quem é espírita e estuda o espiritismo sabe que o processo de reencarnação dura muito tempo, né? Então a pessoa, o espírito, ele vem se reencarnar e tem que voltar ao plano, né, espiritual novamente, e perde a oportunidade de reencarnar na Terra, porque aqui reencarnando você vai aprender e você vai, né, evoluir, né, moralmente e também espiritualmente. Então aí que está, né, o conceito de aborto, de você matar uma vida, né, deixar de viver uma vida, porque na realidade no momento da fecundação, quando o espermatozoide entra no óvulo e é fecundado, o espírito já se liga, né, naquele pequenino óvulo, e já está ligado ali, de célula por célula, porque o espírito ele se miniaturiza, então ele fica bem pequenininho, ele tem um processo, né, que ele se miniaturiza, então ele fica do tamanho daquele óvulo, aquele espírito, e vai crescendo conforme aquele óvulo, aqui no plano terreno, né? Porque no plano espiritual ele é um espírito adulto já. Esse processo do Momento Espírita é uma bênção. Esse programa do Momento Espírita é uma bênção. A Flora, grande abraço, Flora, obrigado pela participação, minha irmã, muito bom mesmo. Agora são 20 horas e 19 minutos, daqui a 10 minutinhos tem o passe virtual, já vamos manter aí, né, uma postura adequada, com, né, um ambiente mais adequado para tomar o passe, que os benfeitores espirituais já vão se adentrando no seu ambiente, né, e já vão fazer os trabalhos espirituais aí no seu ambiente. Então, como eu estava falando, e a reencarnação, ela, né, vai da fecundação do óvulo até geralmente a uns 7 a 8 anos de idade da criança. Então você imagina, né, o espírito até essa idade ele está entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, né, até os 7, 8 anos. Depois dessa idade, ele já completa a reencarnação e ele fica daí mais aqui no plano terreno, né? Então ele não fica nos dois planos.
Então isso que a gente tem que ter em mente, tá? A reencarnação ela faz desde a fecundação. Então da fecundação já tem vida. E aí que é, né, o contexto de você tirar a vida, você tirar a oportunidade do espírito vir reencarnar, que é a lei divina. A lei divina, ela não, ninguém tem o direito de tirar a vida. E você fazendo o aborto, mesmo que seja ali alguns instantes, né, depois da relação, né, fecunda, então você já, né, tem vida. Então você tem que ter muito em mente isso. Porque tirando a vida, a criança antes mesmo de nascer, impede-se a alma de suportar as provas pelas quais tanto necessitava passar. Então todos nós estamos aqui fazendo com que, aprendendo, né, no dia a dia as lições para que nós possamos evoluir moralmente e intelectualmente também. Então a nossa verdadeira casa é no plano espiritual, é no mundo maior. E aqui a gente vem, né, para nós aprendermos através aí do dia a dia, através das pessoas que nós estamos ao nosso redor, através aí das vicissitudes do dia a dia. Uma vez que desde a concepção já há a união entre o espírito e o corpo, né? Ver questões 344 e 358 do Livro dos Espíritos. A atual legislação brasileira também considera o aborto um crime, com pena de 1 a 3 anos de detenção para gestantes e de 1 a 4 anos de reclusão para o médico ou a pessoa que realizar a retirada do feto, exceto em 3 condições: em caso de risco de vida para a mãe, quando o aborto for consequência de um estupro e se o feto for anencefálico. Algumas pessoas e grupos sociais fazem pressão para tornar legal o aborto no Brasil por escolha da gestante, argumentando que os mesmos, sendo a prática ilegal, muitas mulheres já recorreram a ela através de meios alternativos e, portanto, inseguros. Esta é a questão, né, irmãos? Quem é que tem direito de tirar a vida da outra pessoa? Porque nós estamos falando aqui de outra pessoa, é um espírito, né? É um espírito adulto que está reencarnando. E só no processo da doutrina espírita que tem esse conceito. As outras religiões não têm esse conceito, né? Então fica muito mais fácil de tu fazer o aborto e não ter aí pesando a consciência contra ti. A partir da evolução moral, né, de nós vamos tendo nós vamos ter a consciência de que é certo e o que é errado, né? Então aqui até as leis já estão mudando. A lei no Brasil é crime, né? Mas em muitos países não é. E a gente não pode deixar o martelo do juiz na mão das pessoas, né? Dizer, eu tenho a condição, né, de saber se eu posso fazer o aborto ou não, né? Porque você não tem a condição de tirar a vida de ninguém, certo? Então é uma lei natural, uma lei de Deus. Só que, né, muitas das nossas religiões hoje, elas não têm essa questão, né, do aborto sendo na concepção. Eles têm um aborto quando o feto já está formado. E não é bem assim que acontece, né? O aborto já tem vida através da fecundação. Então aí agora são 20 horas e 24 minutos, né? Tá bom, né? O contexto do livro, Direito à Vida. Então esse que é o contexto, porque nós sabemos que nós, como humanos, nós somos falhos, né? Todos nós somos falhos. Se eu começar a fazer lei, essas leis vão ser falhas, porque eu sou falho. A minha visão vai até certo ponto, não é mesmo? Então cada um tem uma visão de vários assuntos, né? Então tem assuntos que as leis, aqui humanas, é um processo de evolução moral do ser humano. Quanto mais o ser humano evolui, mais as leis vão evoluindo. Mas elas nunca vão ser imutáveis como as leis de Deus. Elas sempre vão ter mutável, porque nós sempre vamos estar evoluindo em direção à perfeição. E nós sabemos que nessa reencarnação nós não vamos, né, ser perfeitos. Então as nossas leis também não vão ser perfeitas. Mas a gente está sempre evoluindo, né? Então por isso que é importante a doutrina espírita vir também, né, a mostrar para as pessoas, né, qual que é o caminho a seguir. Porque muitos, que fazem
as leis, eles não têm a concepção da parte moral das leis, eles só têm a concepção da parte intelectual, mas a parte moral fica um pouco de lado, né? Então é aí que tem que entrar as religiões, é aí que tem que entrar a doutrina espírita, explicando os porquês das situações do dia a dia. Você que tiver alguma pergunta a fazer, né, você pode fazer aí pra gente aqui, se a gente souber a gente responde, né? Se não souber a gente corre atrás junto. É muito bom quando, né, você faz a pergunta e eu posso sanar a dúvida, porque você sabe, né, que a tua dúvida é a dúvida de muitos também. Então, e o programa ele fica muito mais didático também. O programa fica muito melhor fazendo, né, vocês também participando do programa Momento Espírita, o programa que é para nós debatermos assuntos referentes no cotidiano, no dia a dia, assuntos referentes à espiritualidade, não tanto só também do espiritismo, porque o espiritismo ele abraça todas as religiões também, porque ele vem no contexto da moral do Cristo, né? E a moral do Cristo ela está enraizada em todas as religiões. Há algumas, né, os homens deturbam essas religiões e transformam essas religiões, né, num contexto totalmente diferente do que Jesus Cristo nos ensinou. Mas todas as religiões elas vêm no contexto do amado Mestre Jesus, né? As religiões, pelo menos as cristãs, elas vêm nesse contexto, né? E até as religiões que não são cristãs, como o budismo, né, como o hinduísmo, eles vêm para aprimorar o ser humano, sempre deixar o ser humano melhor. E aí que é o contexto também, né, que eles fazem, sem querer ainda, eles estão no caminho certo, né? Então até aquela pessoa que não tem religião, que é ateu, né, uma pessoa que é ateu, mas faz o bem, né, ela prega o bem, então ela anda pelo caminho do bem, ela também está aprimorando e se desenvolvendo e se aprimorando cada vez melhor para, né, ficar uma pessoa melhor. Mas com certeza, se você tem o conhecimento, né, e o contexto dos ensinamentos do amado Mestre Jesus, fica bem mais fácil, né, fica bem melhor. Mais fácil eu não digo, porque a tua consciência te cobra muito mais, né, fica muito mais difícil na realidade. Mas você sabe o que é certo e o que é o errado. Você não faz o errado pensando que é certo. Então isso aí que é o principal, né? Você tem a consciência de fazer o bem. Você tem a consciência de fazer o certo. E aí você acerta muito mais do que erra, né? Porque não adianta você não ter a consciência, né, de fazer o bem e fazer o mal sem querer. Porque como nós sabemos, né, quem planta, colhe. Então todas as nossas atitudes aqui no plano terreno vão ter uma consequência, lei de causa e efeito, né, irmão? Então é isso aí. Agora são 20 horas e 28 minutos. 20 horas e 28 minutos. Vamos já preparando para o passe virtual. Passe virtual aí. Tratamento espiritual também para nós fazermos a nossa limpeza, como eu sempre digo, né? Nós aí passamos toda semana, né, uns trabalhando, né, e, né, debatendo também no dia a dia com pessoas, familiares, e a gente traz essa energia que não é nossa. Então chega na quinta-feira, toma o passe virtual, faz a fluidificação da água e faz aí os tratamentos para você fazer a limpeza, né, energética do teu corpo físico, do perispírito e do teu ambiente, que é a egrégora do teu lar. Então é só benefício, né, irmãos? Agora são 20 horas e 29 minutos. Lembrando aí, compartilhe o programa Momento Espírita para os grupos do WhatsApp, porque hoje aí o que eu vejo de fake news, de compartilhamento sem nenhuma, né, evolução, sem nada de contribuição para mim evoluir, né, como ser humano, evoluir como espírito. Então, hoje se eu pegar 10, né, compartilhamentos que eu vejo nos grupos do WhatsApp, olha, se eu acredito que né, vai me fazer com que eu me aprimore moralmente, como ser humano e como espírito. O resto é tudo bobagem ou fake news. Então compartilhe aí o programa Momento Espírita, compartilhe, né, as questões espirituais, compartilhe o bem. O Emmanuel já falou, né, quem compartilha o espiritismo também está fazendo a caridade. Então você compartilhar as questões aí do amado Mestre Jesus, você está fazendo a caridade também, porque aquela pessoa pode se beneficiar com aquele teu compartilhamento, né? E é uma luz que vai acender nos teus próprios passos, que você vai estar fazendo bem. Vamos lá então para o passe virtual, irmãos. Passe virtual então agora
chegou, né, aquele momento para nós relaxarmos, chegou aquele momento para nós sentirmos a energia que os benfeitores espirituais estão agora ao seu lado para fazer o passe virtual. Eu tenho certeza absoluta que com muita fé você vai pedir, vai mentalizar, e esse pensamento vai se materializar, e essa matéria vai chegar a quem necessita ou a você, né? Em forma de bênçãos, em forma de graça, né? Do amado Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais. Certo, irmãos? Então vamos para o passe virtual. Tratamento importante, né, para a saúde do perispírito e do corpo físico. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz,
envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.
sabe o que fala, viu, gente? Quando Ele fala, em tudo dai graça. Por isso, como é bom ter Jesus como escudo na sua vida, não é? Não é verdade? É isso aí, irmãos. Depois do passe virtual, muita fé, tudo se resolve, tudo se dissipa. Aleluia. As coisas Essa é para você, tá? que não são nossas se dissipam, né, irmãos? Por toda a minha vida, Vamos com essa bela e linda canção. ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Quero mandar um grande abraço à Flora, que está com a gente no programa Momento Espírita desta quinta-feira, abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus. Minha tia Rosane Rita Batista também. A Kelly Souza de Torres, né, Kelly? Grande abraço, minha irmã. A Yolanda Rosa também está aqui com a gente no programa Momento Espírita. A Miriam, manda uma boa noite, feliz quinta-feira, né, Miriam? A Jaque Gades, né, Jaque? Grande abraço, minha amiga. Bom demais estar com você também. Edivan Francisco de Andrade, né, Edivan? Está com a gente também, né, meu irmão? Seja bem-vindo. A Isabel Souza, mandar um grande abraço para Isabel. A Lourdes Marcelino, está com o Henrique e com a Nicole, também em Capão da Canoa. Bom. A Odete Martins, mandando uma boa noite. Também é de Torres, né, Odete? Bom demais, né? Maria de Fátima Gades, como é que estás, hein? Bom demais aí, Maria de Fátima Gades com a gente também. Agradecendo, né, pelo passe recebido, também cheio de paz, cheio de luz. Falando em paz e luz, olha só, hein? Chegou agora a Sônia Berg, mandando uma paz e luz a todos, mandando uma boa noite também. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vinda, minha amiga. Grande abraço aí pro seu Chico também. Oração aí que o Edivan tá pedindo para o José Francisco, né, irmão? E o seu filho Michael Douglas. O irmão aí. E o filho do Francisco. Então ainda tem a oportunidade de a gente mentalizar, né? Que o Edivan Francisco está pedindo para o irmão dele, José Francisco, e o seu filho, o filho de José Francisco, Michael Douglas. A gente vai mentalizar na oração para a fluidificação da água, né? Para também fazer o tratamento para esses nossos dois irmãos que estão precisando, né? De oração. Muito bom, Edivan, bom demais. É isso aí. Edivan vai mentalizar também com muita fé, com muita força, com muita fé, para que esse pensamento, né, se transforme em matéria e essa matéria chegue até esses nossos irmãos que estão precisando. Então é muito bom aí, obrigado, Edivan. E você que tem alguma pergunta a fazer, você pode mandar aí a pergunta. Olha, as perguntas, por mais simples que sejam, se você tem alguma dúvida aqui, né? Nós estamos aí para ajudar, a todos estão para ajudar. E com certeza a sua dúvida é a dúvida de muitos. Se eu souber, a gente responde, senão a gente aprende junto. Sempre é assim na doutrina espírita, né? A gente sempre tem que ter, né, o pensamento, né, de instigar, de conhecer mais, de saber mais. E esse que é o intuito do Espiritismo, né? É a fé racionada, é a fé que você tem a certeza que aquilo ali é certo e não só acredita, né? Porque eu acreditar hoje, eu posso desacreditar amanhã, e a certeza que eu tenho hoje eu nunca deixo de tê-la. Então, ter a certeza é fundamento básico aí da doutrina espírita, para você saber aí o contexto dos acontecimentos, né? Tanto dos acontecimentos que aconteceram com você, que está acontecendo, que pode acontecer no futuro. Então a tua consciência te cobrando 24 horas. Esse aí que é o legado de quem, né, busca saber
a tua consciência te cobrar porque você está sabendo, né, o caminho. Né? Então a tua consciência te cobra 24 horas o que é que você tem que fazer de certo, o que você não pode fazer de errado. Esse aí que é, para mim, né, do conhecimento básico da doutrina espírita. Ser melhor hoje do que foi ontem e ser melhor amanhã do que tu é hoje. E como é que você pode fazer isso? Tendo conhecimento, né, e a tua consciência te cobrando 24 horas, você vai evoluindo cada vez mais. Mandar um grande abraço a todos que fazem parte do programa Momento Espírita. Sempre digo, pegue o link do programa, compartilhe esse link do programa. Tem aquelas pessoas que gostariam de estar ouvindo as palavras e não pode estar ouvindo a palavra porque não tem o conhecimento. É isso que nós estamos falando. É a pessoa que tem o conhecimento, que tem um programa quinta-feira que fala a respeito, né, da doutrina, então é uma gratidão, né? Com certeza ela vai te dar gratidão. Então, sempre compartilhe o link do programa para que mais pessoas possam ser beneficiadas pelo programa. Agradecer ao irmão pelas orações feitas para minha irmã Maria José. Deu tudo certo, irmão. Olha aí, ó. A gente fica feliz, né, quando tem essa via de mão dupla, porque a gente passa energia para vocês pegam aquela energia, mentalizam e transferem para as outras pessoas que estão precisando. Se tem a graça, aquela pessoa foi gratificada com a bênção do nosso amado Mestre Jesus através de nós, que estamos aqui mentalizando, então isso é uma gratidão, né? E tem que ser também falado, né? Muitas pessoas só falam coisas ruins, só querem compartilhar coisas ruins. A gente tem que compartilhar as coisas boas que acontecem com a gente. Então, Edivan, muito bom, Edivan, muito bom aí mesmo. A gente fica muito feliz porque a gente faz o programa com muita fé, com muito carinho, com muita, né, gratidão no que está fazendo. E quando recebe uma notícia dessa, é só gratidão, né? Muito bom. Eu sabe que eu não faço nada sozinha, né? Jesus mesmo disse, né? A tua fé te curou, vai, não volte a pecar para que nenhum mal maior te aconteça. A tua fé te curou. Então Jesus sempre disse, né, as palavras certas para que nós tenhamos o conhecimento, né? E mesmo lá em Nazaré, né, lá na terra de Jesus, ele não fazia os milagres que ele fazia distante, porque as pessoas ali viam a imagem de Jesus como só o filho do carpinteiro. Eles não tinham Jesus como o Salvador, Jesus como mestre, né? Eles não tinham aquela consciência do que era o Jesus. Então ali para eles ele era filho do carpinteiro só. Não? Então ali Jesus não fazia os milagres que ele fazia, né, nas outras regiões distantes. Então aí já tem uma demonstração de que as pessoas têm que ter a fé para que, né, o milagre, né, aconteça. O milagre entre aspas, né? Então as pessoas têm que ter a fé. Então Jesus já disse, né? Vai que a tua fé te curou. Então as pessoas que o tinham como o filho do carpinteiro, ele não tinha fé naquela figura de Jesus. Então as coisas não aconteciam, né, não fluíam. Ele fez alguns milagres ali perto ali da família dele, mas os grandiosos milagres foram feitos, né, fora, porque as pessoas tinham fé, tinham muita fé. E Jesus, como ele era um médium, né, e ele tinha, né, uma mentalização fantástica, né, e ele, né, também pegava os fluidos vitais de todos que estavam ali, condensava aquele fluido e transformava aquele fluido, né, em bênçãos, né, em remédio. Então era muito mais fácil para ele, né, mas não tinha nada de milagre, porque como a gente está falando aqui, as leis de Deus são imutáveis, né? E até Jesus não podia transgredir as leis de Deus. Jesus não podia plantar uma semente e amanhã já podia colher. Então Jesus nunca fez isso. Ele só fez as coisas que estão dentro da lei de Deus. Então por isso que a gente diz, os milagres de Jesus entre aspas, né? Porque quando a gente remete a milagre, a gente remete a coisas, né, mirabolantes, a coisas que só ele fazia, assim, e ele fazia, era só ele que fazia, mas é porque ele era um espírito, né, ele é um espírito evoluidíssimo, né, então ele faz coisas, né, mas dentro da lei de Deus. A lei de Deus é imutável, então dentro da lei de Deus ele fazia os acontecimentos. Ele pegava a tua energia, por exemplo, a energia de um cérebro, né? Pegava a energia do cérebro, pegava aquele fluido
vital daquela pessoa e transportava aquele fluido em forma, né, de matéria, e aquela matéria, né, curava os males daquela pessoa. Só que eram os males mais espirituais do que males físicos, né? Então ele fazia isso. Eliette Silva, gratidão pela cura do meu neto, o Davi, né, o David Iago Silva. Me lembro, pedi a oração e meu neto foi curado. Me lembro sim, Eliette, me lembro do David, sim, a gente mentalizou bem forte, né, para ele. É muito bom, né? Você transmite muita paz para meu lar, irmão. Na realidade, os benfeitores espirituais, né, irmão, que faz tudo acontecer. Os benfeitores espirituais e a tua fé, porque daí tudo fica mais fácil, né, Edivan? Com a tua fé, os benfeitores espirituais podem trabalhar, né, nas benfeitorias do teu lar. E eu me lembro muito bem do David Thiago, sim, Eliette. Bom demais, né, Eliette? Grande abraço pra ti, tá? Aqui tá dizendo que tu mora em Cuiabá, né? Não sei se tá em Cuiabá hoje, agora. Mas grande abraço pra ti. Fico muito feliz aí, o David, Iago, o netinho da Eliette aí, agora tá são e salvo, né? Bom demais. Então foi você, com a tua fé, que fez com que os benfeitores espirituais pudessem salvar, né? Curar o seu neto. Vanilda Fernandes também tá chegando. Uma boa noite, Vanilda. Seja bem-vinda, minha irmã. Bom demais aí a participação, né, de vocês. 20 horas e 50 minutos, passa rápido, hein? Agora falta 10 minutinhos para a oração para a fluidificação da água. Então, outro tratamento importante, né? Olha só, tratamento importantíssimo aí para a saúde. Então, você faz o tratamento que com certeza você vai ser beneficiado pela cura. Mas os benfeitores espirituais não fazem nada se não tiver aí a sua fé. A sua fé como ingrediente aí vital para o bolo crescer, que é o fermento, né? Então a sua fé, eu digo que é o fermento, né, que vai dar toda a liga em todos os processos espirituais, espiritualizados, todos os processos que vão fazer parte daí para a evolução da tua vida. Então a fé, né? Sem a fé nada acontece. Agora são aí 20 horas e 52 minutos. Vamos para o livro. O livro, nós estamos estudando o livro aí, O Espiritismo e as Questões Sociais, da minha amiga Adriana Saraiva Paim. Nós estamos no capítulo 9, que se intitula aí Direito à Vida. Então vamos falar, ademais aí não devemos esquecer que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Atirar a primeira pedra, né? Quem estiver sem pecado. Esse aí. Então, para não julgar ninguém, né, irmãos? Aquela pessoa, por exemplo, que cometeu, né, um estupro, vamos supor, aquela pessoa cometeu um estupro, daí você fala, né, que essa pessoa tem que ser, né, ser morta, na realidade. Então a gente nunca pode dizer isso, que isso tenha consciência das leis divinas. Aquela pessoa, ela até não pode, não, né, se não for punida aqui pelas leis, né, dos homens, ela consequentemente, aquele espírito, ele vai ser punido pelas leis de Deus, porque das leis de Deus não escapa ninguém. Então a punição já vai vir. Não cabe a você, não cabe a mim ser o juiz, né, de condenar aquela pessoa à morte. As questões que envolvem, né, as questões que envolvem tudo que nós passamos aqui na Terra, elas são já acontecimentos, né, das leis morais de Deus. Então aquilo ali está acontecendo porque Deus, né, está com conhecimento de causa que está acontecendo aquilo ali. Porque Deus, né, irmãos, Ele é soberanamente justo e bom. Então se está acontecendo alguma coisa ali, né, aquela pessoa ela já vai ser punida pela lei de Deus. Então não cabe a nós, né, julgarmos, querer que aquela pessoa vá à morte. É difícil, mas quanto mais a gente evolui moralmente, mais a gente vai desapegando, né, dessas questões que cabem aí, né, relativamente à morte. Então se é pela minha filha, então essa pessoa eu mesmo mataria, né? Então essas questões aí morais, elas, se tu tem fé em Deus, você vai ter fé que aquela pessoa vai ser punida. Então tá aí, né? Por favor, irmão, abaixa um pouco a música para poder ouvir melhor você. Obrigado, Miriam, pelo feedback, viu? Bom demais, Miriam. Muito obrigado, viu? E a gente aí sempre, né, conta com a colaboração de você aí, falando como é que a gente pode fazer melhor. Então, muito bom, Miriam. Obrigado aí pelo feedback. Então é isso, né, irmãos?
A lei de Deus ela é imutável. As leis dos homens ela é mutável. Porque quanto mais evoluímos, mais as leis evoluem. Só que a lei de Deus ela já não evolui mais, né? Ela é imutável. Então, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, né? Existe sempre algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, a centelha vivaz da essência espiritual. É isso mesmo. Então nós carregamos dentro de nós a centelha divina, né? Feito a imagem, né, e semelhança. Então nós carregamos de nós sempre a centelha divina. Então, com o decorrer do passar das nossas experiências e vivências, nós vamos desapegando, tirando um pouco daquela armadura, né, que é tão pesada para nós. Então a gente vai ficando mais leve no decorrer, que a gente vai tendo mais fé em Deus, né? Se a gente tivesse a fé absoluta em Deus, nada nos abalaria. Pelas mínimas questões até as questões mais profundas do nosso ser, né? Nada nos abalaria. Se eu tivesse a fé plena no amado Mestre Jesus, nada me abalaria, né? Nem a morte, nem as questões financeiras, nem as questões sociais, nada me abalaria, porque eu tenho a fé absoluta no amado Mestre Jesus e eu tenho a fé absoluta em Deus. Deus, Ele é soberanamente justo e bom, e como soberanamente justo, Ele não vai deixar, né, as injustiças ficarem, né, sem ser punidas. E bom, Ele vai punir, mas Ele vai dar outro caminho, né, para aquele filho dele. É outro caminho que ele possa, né, se redimir. Então daí que vem as questões todas que nós vimos no nosso cotidiano. Pessoas, né, que vêm com deformações, né, fetos que vêm com deformações, as crianças que vêm aí com problemas já cardíacos, com problemas mentais, com problemas de várias, né, questões aí de saúde. Então nós vemos no nosso mundo várias questões. A pessoa que vem extremamente pobre, aquela pessoa que perde, né, o ente querido, aquela pessoa que vem sem órgãos, né, sem braços, sem pernas, aquela pessoa que vem, né, com o cérebro danificado. Então nós vemos essas questões justamente aí que está a justiça de Deus. E quando vem um filho para nós, nós pensamos ao inverso. Cadê Jesus, né, que não viu por essa criança? Mas nós só estamos vendo aquela reencarnação. Nós não estamos vendo e assimilando que Jesus faz tudo, né, com a justiça e com o amor. Então, né, então nós não podemos, que nem a Flora diz, não devemos julgar, pois não lembramos o que fomos e fizemos em outras existências. Com certeza. Se aquela pessoa que está com você, que é seu esposo, sua filha, né, seu marido, e ele veio a desencarnar, é porque o tempo daquela pessoa já deu aqui na Terra, ele já cumpriu a missão dele. E você, com a fé profunda no amado Mestre Jesus em Deus, só tem que agradecer. Olha, eu agradeço por aquela pessoa, né, ter ficado comigo até hoje, né? Agradeço, né? Mas a gente é muito apegado, né? A gente tem muito apego. E daí vem as desilusões aí com Deus, né? Por que Deus levou? Por que Deus fez isso? A gente nunca agradece, né, irmãos? Então a gente tem que começar a agradecer mais. Até pelas coisas que às vezes você pensa que é ruim, mas não é ruim, porque Deus é justo e bom. Ele não vai querer o teu mal, né, irmãos? E se você tem a fé inabalável em Deus, nada te abala. Nada te abala. Nada te abala. Você perdeu a sua casa, mas você, né, já tem o seu corpo, que é o seu templo, né, aqui na terra, o seu corpo, né? Ah, eu perdi o meu carro, roubaram o meu carro. Você tem as pernas, né? Então é assim, a gente é muito apegado no bem material, né, irmão? Então nada, se você tiver a fé inabalável no amado Mestre Jesus em Deus, nada te abala, né? Até as percas familiares, nada te abala. Então aí, verdade, hoje ainda li sobre a Maria de Fátima Gades, né? Ainda li sobre isso. É bom ler para repensar. É isso mesmo, né, Maria? Grande abraço para ti, viu? É sempre bom ler para repensar, né? É isso mesmo. Então a nossa fé tem que ser inabalável, né? E a fé sendo inabalável,
nada nos abala. Porque Deus, se você for avaliar Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então ele sendo onipresente e onisciente, Ele sabe de tudo. E Ele é todo poderoso, né? Não tem uma criatura mais poderosa que Deus. Então Deus sabe de tudo e está em todos os lugares. E se aquela situação que eu disse do estupro, né, está acontecendo, Deus está ali. Deus está em todos os lugares. Deus não está olhando para outro lugar e não está vendo aquela injustiça. Deus está ali, naquela situação. A gente que não enxerga a um palmo da nossa frente, né? Então a gente avalia e a gente julga conforme a nossa visão, que é mínima, né? Mas Deus, como onipresente, Ele está ali, até nos fatos que a gente interpreta como fatos que são ruins, que são maus. E a gente fala, mas onde é que está Deus que deixou acontecer isso? Deus está ali. A gente que não vê o bem, mas como Deus, Ele é todo poderoso e bondade, ali, até naquela situação que a gente acha que é ruim, está o bem. Se você começar a avaliar, começar a estudar e começar a pensar, né, e ter a fé inabalável em Deus, você vai ver que os acontecimentos que acontecem aqui na Terra, tudo tem uma resposta. Até as coisas que a gente acha que são atrocidades, tudo tem uma resposta. O pai matou o filho, está preso, tudo tem uma resposta. O porquê daquela criança, né, o porquê daqueles pais, tudo tem uma resposta. E tudo é para o bem. E o que é para o bem? É para a evolução, entende? Para a evolução, né? Então a gente analisa as questões sociais que o livro, né, debate, como se são, né, questões assim que são ruins. Mas a gente não vê, porque se Deus é onipresente, Ele está ali naquela situação. E se Ele deixou acontecer, é porque é para um bem maior. Certo, irmãos? É para um bem maior. Então tudo que acontece na nossa vida e na vida de todos é para um bem maior. Porque Deus deixa acontecer porque é para um bem maior. Não cai nenhuma folha de uma árvore que Deus não permita até as coisas ruins. É isso aí, né, Flora? Com certeza. Tudo é para o bem, tudo é para o bem, tudo é para o aprimoramento, tudo é para a evolução. Então, as coisas acontecem para evoluir. Então, é isso que nós temos que ter em mente, é isso que tem que ter a fé inabalável no amado Mestre Jesus e em Deus. Irmãos, vamos agora então para a oração para a fluidificação da água. Vamos então para a oração para a fluidificação da água, tratamento importante para a saúde. Vamos então para a oração. Bem-vindos à preparação da água fluidificada. Orientação para a preparação da água fluidificada. Ao final do culto cristão no lar, ou sempre que necessitar de medicação espiritual para o seu fortalecimento interior, prepare a medicação espiritual com a ajuda dos espíritos benfeitores. Para isso, medite na intenção de Jesus Cristo, pedindo a medicação espiritual para a sua saúde física, emocional e espiritual. Inicie a oração impondo suas mãos sobre o copo ou a garrafa contendo a água de beber. Durante a oração, visualize raios de luzes coloridos penetrando na água. Mestre Jesus, médico dos médicos, rogo-te que envie para mim neste momento, através dos benfeitores espirituais, uma medicação em forma de raios coloridos a serem colocados neste vasilhame de água, a qual serão transformados em medicação espiritual para o meu tratamento do corpo físico e da alma.
sabendo, Senhor, que deverei tomar este líquido sagrado 2 vezes ao dia. Sempre pela manhã, em jejum, e à noite, antes de dormir, enquanto durar o meu tratamento espiritual. Compreendo, Senhor, que este líquido abençoado foi preparado pelos irmãos espirituais que são seus mensageiros, especificamente para o meu tratamento de saúde e fortalecimento interior. Consciente estou, amado Senhor, que junto com tal tratamento que humildemente lhe peço neste momento, comprometo-me a buscar o meu merecimento de suas bênçãos para a minha cura. Através da minha reforma íntima, buscando superar sentimentos e pensamentos inferiores. Sabendo que o egoísmo, o orgulho, as mágoas e demais sentimentos negativos são venenos para a minha alma. E que a fé, o amor a Deus e ao próximo, a generosidade e a caridade, assim como o otimismo, são práticas espirituais fortalecedoras. Por isso, querido Mestre, peço que me oriente sempre para que eu possa permanecer neste caminho de evolução pessoal. E perdoe as minhas fraquezas e falhas humanas, assim como me comprometo a perdoar também ao meu próximo. Assim seja. Amém. Informações complementares sobre a água fluidificada. No caso da água fluidificada para ingerir, utilizar sempre água filtrada para preparar a medicação espiritual. Tomar 2 vezes ao dia, uma medida de 1 xícara de chá. Sempre pela manhã tomar em jejum. No caso da água fluidificada para o banho, pode utilizar uma garrafa de água da torneira, tomar o banho normal e depois derramar a água do pescoço para baixo, em especial na área enferma. Pode também amornar a água se desejar. É isso aí, irmãos. Oração para a fluidificação da água completa, né? Agora só usufruir aqui do bem maior que tem o remédio necessário para nós. Da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres. E ali a gente viu, né? Você que estiver fazendo tratamento para saúde, pegar essa água, o bom é sempre com uma jarra, né? E tomar ao amanhecer em jejum e depois antes de dormir também. Enquanto a jarra estiver pela metade, enche a jarrinha novamente e faz o tratamento, até você ficar bom. Daí são mais para tratamentos aí em prol da saúde que você está fazendo, né? Se você não estiver fazendo tratamento nenhum, estiver pleno de saúde, é só usufruir do remédio aqui que está, né, dentro desta água fluidificada. Lembro-me sempre
do nosso lar, né? André Luiz chega na casa dele, aqui da terra, ele já desencarnado, e faz aí a fluidificação da água para o atual esposo da mulher dele, né? Na terra. Então é só amor, né? A fluidificação da água. Coloca amor, e esse amor aí ele se materializa em remédio necessário para você. Então é muito, né, gratificante você poder fazer, né, a fluidificação da água para você, né, tomar, usufruir, ou para os outros também. Porque sabemos como o André Luiz fez a fluidificação da água, mentalizou a cura, né, do esposo da esposa agora aí encarnado, e com certeza aí ele botou amor, né, para fluidificar aquela água. Simone Busato mandando uma boa noite, né, Simone? Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda aí ao programa Momento Espírita. Dizendo, gostaria de escutar quem mandou. Pode ser na outra quinta. Gostaria de escutar quem mandou. Larga a rede. Ah, sim, é. Com certeza, vamos colocar assim. Vamos ver se a gente acha aqui, enquanto está tocando aqui a barca. Vamos ver se eu acho. Tá, Simone? Vamos ver aqui se eu acho ela. Lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Então vamos lá, né? Agora são 21 horas e 12 minutos. 21 horas e 12 minutos, às 21h30, o encerramento do programa Momento Espírita dessa quinta-feira, abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus. Aí a Simone Busato oferecendo a música para a mãe Sueli Jordão. Com certeza vamos colocar logo na sequência. Obrigado, Simone, pelo pedido de música. Lembrando, quem está aí ouvindo e assistindo o programa Momento Espírita, quiser fazer alguma pergunta, se a gente souber responder, a gente responde, viu? Fica à vontade. Falar um pouquinho agora no final, né, do livro. Foi Jesus Cristo um pouco além, ensinando-nos a amar aos nossos inimigos. Fazer o bem, né? Sempre fazer o bem aos que nos odeiam e e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então, Jesus, o amado Mestre Jesus, né, nos mostrou a forma do que é o amor verdadeiro. Que a gente, nós temos, na realidade, né, a ideia do amor, aquele amor, né, de pai para filho, de esposo para esposa, aquele amor, né, fraternal, aquele amor, né, em família. E Jesus veio nos falar que o amor, né, a verdadeira sentido da palavra amor, né, não tem nada a ver com isso, né? Muitas das vezes aí a gente transforma o amor em apego, né? A minha mulher, o meu filho, né? É muito apego. Então, se a mulher te trai e vai morar com outra pessoa, você fica louco, né? Isso é apego, né? Isso não é amor. Às vezes o amor, ele tá no deixar ir, né? O amor, ele é deixar ir. Então, o amor, você quer que aquela pessoa fique bem. E às vezes aquela pessoa, ela vai ficar melhor longe de você. Às vezes um filho, né? Você quer que o filho fique bem. E às vezes o filho, longe de você, com aquelas outras pessoas, né? Vai ficar bem melhor. E você, como você a ama, né? Então você deixa ir, se desprende, né, irmãos? Então o amor, o verdadeiro sentido do amor é deixar ir, né? Se desprender. E Jesus mostra isso, né?
que o amor é amar até as pessoas que nos odeiam. Amor é amar aqueles que nos caluniam. É difícil, é muito difícil, né? Mas sabemos que é o ensinamento do amado Mestre Jesus. E também que aqueles que se recusam a perdoar não são espíritas e nem cristãos, não sabem ser na realidade espíritas e nem cristãos, né? Pois sendo presente apenas um ponto entre o passado e o futuro, as maldades que enfrentamos são provas que devemos suportar em decorrência da lei de causa e efeito. Então tá aqui, né? Vimos hoje então aí um pouco do livro O Espiritismo e as Questões Sociais da Adriana Saravia Paim, referente, né, a direitos à vida. Então isso aqui que é fundamental que nós temos que ter, né, irmãos? Direito à vida quer dizer que qualquer pessoa que cometa qualquer erro não tem direito de perder a própria vida, independente do que ela tenha feito, independente do que ela, né, tenha feito, se for para você, se for para os outros, não tem direito de perder a vida. Mas é muito fácil de você falar referente, né, às outras pessoas, mas quando chega até você, né, na sua família, a coisa muda, né, irmãos? E não pode ser assim. Se nós temos, como eu falei, a total convicção na fé do amado Mestre Jesus e em Deus, né, até para os nossos familiares, aqueles que fizeram maldade, nós, né, não podemos aí ter o pensamento de destruir aquela pessoa, o pensamento destrutivo. O amado Mestre Jesus nos falou, né, amar até aqueles que te caluniam, amar até aqueles que te odeiam. Amar é querer bem, né? Então é isso que é a palavra que o amado Mestre quis dizer. Amar é querer bem, não querer o mal. Amar, né? Essa é o conceito da palavra, é amar. Agora são 21 horas e 17 minutos. Sempre digo, você quer fazer alguma pergunta, aí estamos aí com um tempinho livre para fazermos, né, as perguntas, que vocês tenham alguma dúvida. Então oramos, né? Eu mentalizei pro José Francisco e o seu filho Michael Douglas, mentalizei forte para que esse pensamento, né, se materializasse e fosse até esses nossos dois irmãos, né, em forma de cura. É bom demais. Então vamos botar a música, né, da nossa irmã que pediu, a Simone Busato. Vamos ver se é essa música aqui, Simone, para nós aí ouvirmos também, né, a música aí que a Simone Busato pediu. Nada pesquei. Enquanto a gente ouve a música, mentaliza também, quando se diz que o silêncio também é oração, a gente mentaliza as coisas boas que quer para nossa vida e deixa ir, né, aquelas coisas ruins. Então a música também, né, nos possibilita isso. Decidido a largar tudo e parar. Mas olha Deus aí. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, que não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Oh, que lindo! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você... É, linda canção, hein? É uma linda canção, né? Bom demais aí quando a gente tem esses louvores aí pra gente mentalizar coisas boas, né? E potencializar essas coisas boas através aí da oração, né? Bom demais. Oh, aleluia! Deixar um pouquinho então da música. Obrigado então, Simone Busato aí pela música. Um grande abraço, bom demais, viu? Agora vamos um pouquinho também da música aí que a Rosane também tá pedindo, né? Quão grande és tu. Linda canção também, hein? Bom demais.
de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. É isso aí, né, irmãos? Bom demais, né? A Miriam tá perguntando como é que você está aceitando a vacinação aí no seu estado. Devemos todos nos cuidar dessa pandemia. É isso mesmo, né? Na realidade, o desconhecimento, né? Eles nos cega, na realidade, o desconhecimento nos cega, né? E aquele turbilhão no começo da pandemia, no começo que foi começado a fazer as vacinas, aquele turbilhão de informações incorretas que nos, né, colocaram no nosso colo aí, um turbilhão de informação, a gente ficou sem saber, né, muitos de nós, o que fazer. A gente sempre tem que avaliar e ver a história, né? O Brasil é um dos países que mais, né, fazem a vacinação corretamente, né, com programas de vacinação, né? Quem se lembra do Zé Gotinha? Então o Brasil aí é um país que a vacinação aí já está a longo prazo, já, né, muito tempo, já está enraizada no nosso país. E quando veio as vacinas, né, nós ficamos assim temerosos porque a desinformação ela é muito grande, né? Mas nós temos que sempre, o Espiritismo já nos diz isso, né? Nós temos que sempre agir com a razão. E o que é o conceito, né, da vacina? A vacina sempre foi, desde que eu me entendo por gente, benéfica, né? Então eu hoje vacinei a minha filha. Então a minha filha tem 10 meses, a Dudinha, e foi vacinada hoje, né? Tomou injeçãozinha e foi vacinada. Então eu nunca tive medo da vacina, nunca tive medo temerário. Ah, será que a vacina é bom? Porque isso aí já foi um conceito, né? Então sempre foi bom para nós. Então a razão, ela me diz que a vacina é boa, a vacina é benéfica. A razão, né, de já os estudos, porque tem pessoas que vivem para estudar. Tem pessoas que, né, dão a sua vida pela ciência. E quem sou eu, né? Quem sou eu, que não estudei nem biologia, contestar, né, alguma coisa que vem para o bem? Então a gente tem que sempre usar a razão. Essa é a fé racionada, a razão. E desde o começo, teve muitas pessoas que falaram muita besteira referente à vacina. Eu não vou tomar. E quando veio a vacina, tomou, entende? Muitas pessoas fizeram isso. Então, a gente tem a certeza absoluta, eu tenho a certeza absoluta, né, que vacina é igual a cura, né? Eu nunca ouvi na minha vida dizer que vacina é igual a doença. Não, vacina é igual a cura, né? E não é porque, né, muitas pessoas falam que eu vou acreditar. Então, né, a gente tem que ter a fé racionada. Então, a fé, que nem a Miriam está falando, não tenha medo, tome a vacina, pois infelizmente falam da China, mas ela não vem para matar, ela vem para combater. A China é um dos maiores fabricantes de vacina do mundo, não é de agora, isso já vem no decorrer dos anos. A China é o maior fabricante de vacina do mundo. Antes da pandemia já era o maior fabricante de vacina do mundo. Muitas pessoas falam que na China tem muita coisa, né, que nem no Paraguai, né, muita coisa assim falsa. A China, ela uns anos atrás trabalhei na área de vendas de piso, porcelanatos, né, aqueles pisos belíssimos de porcelanato. A China é o maior fabricante de porcelanato do mundo. Então, os porcelanatos mais caros, tinha porcelanato de R$300 o metro quadrado, vinha da China. Então a China tem fábricas fantásticas de tudo que você possa imaginar, top, são as melhores do mundo, né? Só que a ignorância, quando eu falo ignorância, é a falta de conhecimento, né? O ignorante não é aquele
trucão, né? O ignorante é que falta conhecimento na morfologia da palavra. Ignorante é o que sem conhecimento, não é uma pessoa má, não é uma pessoa grotesca, é uma pessoa sem conhecimento. Então a ignorância faz com que a gente pegue várias noções, né? E também transforme isso aí em coisas que a gente assimila como verdades que não são, né? Então, que nem a Miriam está falando, eu tenho epilepsia, pediram para tomar as 2 doses. Eu também tive muito medo, mas como você disse, uma desinformação e não tive problema. Me sinto mais segura, a máscara vai continuar sendo usada. Com certeza, né? Então a gente se imuniza, né? Mas os cuidados são os mesmos, né? Até quase toda a população estar imunizada, daí sim, começa, né, a alargar um pouco. Mas é muita desinformação, pessoal, muita desinformação, muita coisa de fake news que está rolando, né? E não é para uma pessoa vai dizer que eu vou acreditar. Então, sempre quando você vê algo, você raciocina, você cai no crivo, né, se é verdade ou se é mentira. Então, aí que está a verdadeira lição que o Espiritismo me trouxe. Eu analisar, né, independente do que fala, né? Porque assim, ó, se eu for numa casa espírita, sentar, eu sou espírita, se eu for numa casa espírita e sentar lá e o médium falar, irmão, seu avô está do seu lado, meu avô é desencarnado, seu avô está do seu lado, eu não vou dizer amém, eu vou dizer, como é que tu sabe que é o meu avô? Ele te disse que é meu avô? Não, mas seu avô tá do teu lado. Tá, mas como que é? Como é que tu sabe que é meu avô? Sabe? Então tem que sempre cair no crivo racional, tudo que você faz. Né? Um médico fala, olha, meu irmão, você tem 10 obsessores do seu lado. Tá, mas como é que tu sabe que são 10 obsessores? Por que não são 4? Por que não são 3? Né? Então tudo cai no crivo, né, da razão. Então esse filtro tem que ter. Esse filtro é importante, né, para você saber o que é certo e o que é errado, né? Então até os teus pensamentos caindo no filtro da razão, você vai saber, ó, esse pensamento não é meu, esse pensamento provavelmente é de um obsessor, né? E os pensamentos bons, ó, esse pensamento aí é do meu mentor, do meu guia me dizendo, ó, vai por ali, entende? Então tudo cai no crivo da razão. Então devemos sempre, aí, como a Miriam disse, informar e incentivar as pessoas. Eu fico abismado com o que eu vejo nas redes sociais em relação a fake news. Eu fico abismado, porque eu vou ver, né? E as pessoas pegam um contexto e colocam ali como se aquilo ali é verdade, você vai analisar e não tem nada a ver. Vou dar um exemplo, tá? Eu vi um vídeo ontem, eu vi um vídeo e era um programa de TV, tá? E era um programa de TV, né? E eu vi o vídeo que o entrevistado estava falando que as urnas, né, elas eram, que teve uma feira de tecnologia nos Estados Unidos, só de hackers. E os hackers, em menos de 1 hora, invadiram as urnas, que aquelas urnas foram todas invadidas. No contexto do vídeo, as urnas era aqui do Brasil, né? No contexto do vídeo, as urnas eram brasileiras, que elas em 1 hora, naquela feira que teve nos Estados Unidos de tecnologia, de hackers, né? Eles invadiram as urnas brasileiras em menos de 1 hora. O contexto do vídeo era esse. Eu fui pesquisar e, na realidade, os hackers, eles invadiram as urnas lá dos Estados Unidos em menos de 1 hora. Foi as urnas dos Estados Unidos que eles invadiram em menos de 1 hora. Aquela feira de hackers, né? Não tem nada a ver com as urnas aqui do Brasil. Só que no contexto do vídeo, o entrevistado ele estava falando disso. Que eles invadiram as urnas, mas dos Estados Unidos. Só que o vídeo ele foi cortado, né? E foi feito aquele vídeo como se fosse as urnas do Brasil. Mas ele em nenhum momento fala que as urnas são do Brasil. Ele só fala que as urnas foram, né, invadidas em menos de 1 hora pelos hackers. Então aí você já vê que é muita desinformação. E se você olhar e for a fundo, mais de 90% você vai avaliar que é desinformação total.
E você não pode dar uma tela e acreditar, né, em tudo que você ouve, em tudo que você vê. Porque na realidade, maioria, mais de 90%, é fake news, é enganação, e tu tem que ter o crivo da razão. Então, mais é isso, né, irmãos? Obrigado aí, então, pelo diálogo aí, Miriam. Muito bom, hein? Obrigado aí por gente começar a debater assuntos relacionados ao cotidiano também, né? Então é muito bom. Agora são 21 horas e 31 minutos, já final do programa final do programa Momento Espírita, né? Faço o Brasil Sertão de amanhã. Então, Momento Espírita chegando no final. Irmãos, estava muito bom, né? Muito bom, né, irmãos? Essa noite de quinta-feira para mim é muito abençoada. É bom a gente dar risada, né? Essa noite de quinta-feira para mim é muito abençoada, porque é uma troca, né, de energia. Então essa troca de energia para mim é fundamental, né? Então, fundamental essa troca de energia, que a gente, a partir de agora, nesse instante, saímos renovados e espero que, né, no cotidiano, no dia a dia, vocês todos, né, caiam no crivo da razão, né, e ande sempre pelo caminho do bem, porque o amado Mestre Jesus falou, né, o caminho da porta estreita é o caminho mais árduo, mas é aquele caminho que leva à salvação. Então esse que é o caminho que nós devemos seguir. Sempre a tua consciência te cobrando 24 horas. E não acredite em tudo que você vê, no tudo que você lê, no tudo que você ouve. Não acredite em tudo. Caia sempre no crivo da razão, que com certeza você vai começar aí a saber, né, e distinguir o que é certo e o que é errado. Certo, irmãos? Então vamos para a oração de encerramento. Hoje aí é uma oração que eu vou fazer para você. Mentaliza, feche os olhos, mentalize coisas boas. Com certeza os benfeitores espirituais vão te abençoar nessa noite de quinta-feira. Pedindo licença então aos benfeitores espirituais para encerrar mais um programa nesta quinta-feira abençoada, nesse 20 de maio, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, por tudo que eu tenho, e sempre pedindo aos mais necessitados. Ser que eu possa, a quem está com frio, dar o cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afeto e calor. Se alguém chorar, que eu possa suar suas lágrimas e enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para consolar. Sofrer sem ter com quem dividir. Precisar desabafar e não tem quem ouvir. Enfermar sem ter com quem contar. Assim, amado Mestre Jesus, e tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Vamos encerrar o programa desta quinta-feira orando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Obrigado, irmãos, por mais um programa Momento Espírita. Então que eu possa, com a ajuda sempre dos benfeitores espirituais, que eu possa ter passado as palavras certas às pessoas certas, que com muita fé todos sejam beneficiados aí pelos tratamentos espirituais, tanto o passe virtual como a oração para a fluidificação da água, e que sempre caia no crivo da razão, sempre com muito amor, com muita dedicação, com muito afeto, com muito carinho para tudo que acontece na sua vida, porque
Deus está no leme, nosso amado Mestre Jesus está no leme e Deus sabe tudo da nossa vida e como Ele é bondoso, Ele nunca quer o nosso mal. Então tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tenha certeza disso e tenha muita fé em Deus, tenha muita fé no amado Mestre Jesus, tenha muita fé na espiritualidade, tenha muita fé no seu guia, no seu anjo guardião, como você quer dizer, né? No seu benfeitor, tenha muita fé que com certeza Ele está sempre do seu lado nos momentos mais difíceis. Sempre vai estar do seu lado. Basta você ouvi-lo, basta você o chamar, que Ele vai estar ali de prontidão para te ajudar. Fique com a graça do nosso amado Mestre Jesus e até quinta-feira, se o amado quiser, e com certeza Ele o quer. Tchau, uma boa noite. Fiquem com a graça do amado Mestre Jesus. Até quinta-feira que vem. Tchau, gente.